Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 29 e 30. No capítulo 29, Isaías continuará com o tema do capítulo 28 sobre o julgamento contra Jerusalém. Ao contrário do julgamento que destruiria por completo o reino do norte, esse julgamento em Jerusalém, apesar de muito grave, seria evitado pelo Senhor. Jerusalém não cairá nas mãos dos assírios. Verso 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Ai da lareira de Deus. A expressão lareira de Deus, Ariel em hebraico, refere-se a Jerusalém, local do templo e o altar de sacrifícios. Este centro de adoração tornar-se-ia um dia ele mesmo local de sacrifícios, onde seus próprios filhos cairiam à espada pelos invasores por causa da sua desobediência e arrogância diante de Deus. O termo Ariel também significa leão de Deus. Deus diz para que deixem as festas completarem os seus ciclos. O povo de Judá era fiel na celebração das festas da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos, ainda que as apresentassem com mãos sujas e sem arrependimento, cumprindo apenas rituais e tradições. O Senhor colocará Jerusalém em grande aperto, todavia não permitirá sua destruição pelas mãos dos assírios. Verso 2. E então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Nos versos do 3 ao 5, vemos que Deus usaria os assírios sob a liderança de Senaqueribe para que cercassem Jerusalém em 701 a.C. Era como se Deus tivesse feito isso. Verso 3. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Embora Jerusalém fosse cercada, não seria tomada naquele momento. Verso 5. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dá-se a isto de repente, num instante. O exército assírio foi destruído numa noite. 180.000 homens caíram perante os muros de Jerusalém. Isaías capítulo 37, verso 36. E então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Quando os soldados assírios foram destruídos nos dias de Isaías, sem dúvida, o povo de Jerusalém estava delirando de alegria. Fora como estivessem sonhando. Porém, ao invés de se voltarem para Deus, a nação ficou mais profundamente envolvida no pecado. Dos versos de 9 ao 16, Isaías falará da cegueira espiritual e da hipocrisia do povo diante do Senhor. Verso 9. Estatelai-vos e ficais estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Este povo estava cegado e embriagado pelo pecado, que gera grande cegueira espiritual, que cauteriza a mente. Nenhum deles conseguiam compreender e entender o que o profeta estava revelando. Verso 13. O Senhor diz: Este povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo de Jerusalém, que professava conhecer a Deus, estava envolvido formalmente em atos de adoração, mas não adoravam a Deus em seus corações. Eles estavam mais preocupados com as regras legalistas feitas pelos homens do que com a lei de Deus, que promove a misericórdia, a justiça e a retidão. Precisamos tomar cuidado com a adoração que prestamos a Deus. Jesus utilizou-se dessas palavras do profeta Isaías para falar a respeito dos fariseus de sua época. Creio que o Espírito continua a falar, mas agora com a Igreja de Cristo, que ora e louva, presta culto, todavia o coração tem estado longe de Deus, pois continua a envolver-se com o pecado. Por isso Deus promete aniquilar a sabedoria dos sábios de Jerusalém no versículo de número 14. Os poderosos de Jerusalém eram tão tolos que acreditavam poder esconder suas obras escusas de Deus. Quem pode esconder-se? Quem pode esconder algo de Deus que tudo vê, tudo ouve, tudo conhece? Só mesmo os tolos podem acreditar serem capazes de esconderem as suas obras diante do Deus Altíssimo. Versículo 15. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Eles estavam tentando virar as coisas de cabeça para baixo, o barro dizendo ao oleiro o que fazer. Versículo 16. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artifício. Ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe.
Dos versos 17 ao 24, Isaías profetizará a redenção do povo de Deus. Verso 18, naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. A terra devastada se tornará um paraíso, haverá grande alegria no Senhor. Não haverá mais escarnecedores ou pessoas sem escrúpulos que praticam a injustiça nos tribunais. Os fundadores da nação, Abraão e Jacó, verão seus muitos descendentes glorificando ao Senhor. Os desobedientes serão convertidos e a cegueira não prevalecerá. E então o povo conhecerá os caminhos de Deus. Versos 22 e 23. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. No capítulo 30, Isaías profere a indignação do Senhor contra a aliança dos governantes de Judá com o Egito, que ao invés de buscarem refúgio em Deus, buscaram refúgio no Egito. Versos 1 e 2. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Isaías falou da insensatez de se confiar no Egito, pois isto só traria vergonha. Esta aliança era contrária à vontade de Deus, o que acabou acarretando em mais pecado sobre Judá, o pecado da incredulidade, pois não confiaram no Senhor, o seu Deus. Versos 3 e 5 mostram que essa aliança foi inútil. Os homens de Judá realizaram uma viagem difícil, perigosa, cara, mas inútil. Deus até apelidou o Egito de Gabarola, que significa aquele que gosta de se gabar e nada faz, de insolente arrogância. Verso 7. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei Gabarola, que nada faz. Esse povo rebelde preferiu confiar nos seus antigos opressores que os escravizaram no passado do que no Santo de Israel. Era um povo rebelde que se recusava a ouvir a palavra de Deus e que gostava de ouvir apenas o que lhes era favorável, conveniente e aprazível aos seus ouvidos. Versos 9 e 10. Porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. O juízo de Deus ele foi estabelecido em duas figuras marcantes. Versos 13 e 14. Primeira figura, uma parede com uma rachadura que cai de repente. E segunda figura, um vaso de oleiro destruído totalmente e que para nada mais serve. Isaías exortou também o povo à obediência no verso 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegades está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Todavia os poderosos de Jerusalém pensavam que os cavalos do Egito poderiam livrá-los contra a Síria. Pelo contrário, o profeta declarou que os cavalos só iriam ajudá-los a fugir de seu inimigo. A cavalaria assíria era muito mais rápida. Versículo 17. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Mas esse Deus a quem servimos, ele é assaz benigno e faz uma promessa dos versos 18 ao 26 ao seu povo. Versículos 18 e 19. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá. O povo precisou aprender pela dor e sofrimento a obedecer, mas no futuro serão ensinados por um mestre que lhes orientará e fará com que abominem a idolatria e sirvam apenas ao Senhor. Versículo 20. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. É importante destacarmos que os judeus interpretam este plural mestres como um plural majestoso que deve ser traduzido como mestre com letras maiúsculas, referindo-se à pessoa de Jesus, o Messias, o mestre por excelência. Podemos, portanto, interpretar essas bênçãos relatadas pelo profeta como bênçãos vindouras do período messiânico sobre a vida dos remanescentes, embora alguns interpretem como o dia da derrota do Senhor sobre os assírios.
Dos versos 27 ao 33, Isaías profetizará sobre a libertação maravilhosa do povo que estava bem próxima e que viria pela mão poderosa do Senhor. Versículo 27. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. O povo de Judá, todavia, se regozijará e cantará de alegria diante do Senhor, o seu Deus. Versículo 29. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Deus, ele desencadeará uma tempestade furiosa contra os assírios. Sua voz majestosa como trovão será ouvida e a descida do seu braço como raios será vista. A Assíria tremerá diante da voz e da vara de castigo de Deus. Versículo 30 a 31. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria quando ele a fere com a vara. Que voz poderosa e potente, majestosa é a do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 31 e 32 do livro do profeta Isaías.